Romanos, capítulo 11. Então, eu digo, rejeitou Deus o seu povo? De forma alguma, porque eu também sou israelita, da semente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como ele intercede a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, eles mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares, e eu fiquei sozinho, e eles buscam a minha vida. Mas o que lhe diz a resposta de Deus? Eu reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os joelhos diante da imagem de Baal. Assim, então, também no tempo presente há um remanescente, de acordo com a eleição da graça. E se é por graça, então não é mais por obras. Caso contrário, a graça não é mais graça. Mas se for por obras, então não é mais por graça, do contrário, a obra não é mais obra. O que então? Israel não conseguiu o que buscava, mas os eleitos conseguiram e os demais ficaram cegos. De acordo com como está escrito, Deus lhes deu um espírito de sonolência, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até este dia. E Davi diz que a sua mesa se torne em laço e em armadilha, e em pedra de tropeço e em recompensa para eles. Sejam escurecidos os seus olhos, para que eles não vejam, e para que encurvem continuamente as costas. Então, eu digo, eles tropeçaram para que caíssem, de forma alguma, mas antes, pela sua queda, a salvação veio aos gentios, para provocar-lhes ciúme. Ora, se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque eu falo a vós, gentios, na medida em que eu sou apóstolo dos gentios, eu magnifico o meu ofício, para ver se de alguma maneira eu posso provocar ciúmes aos que são da minha carne e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua aceitação, senão a vida dentre os mortos? E se os primeiros frutos são santos, a massa também é santa, e se a raiz for santa, assim serão os ramos. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo uma oliveira silvestre, foste enxertado entre eles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, mas se te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Tu então dirias, os ramos foram quebrados para que eu pudesse ser enxertado. Bem, por sua incredulidade eles foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Não sejas arrogante, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, cuida para que ele não poupe a ti também. Vê, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram severidade, mas para contigo a bondade, se permaneceres na sua bondade, do contrário, tu também serás cortado. E eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los novamente. Porque se tu foste cortado da oliveira, que é silvestre por natureza, e contra a natureza foste enxertado na oliveira boa, quanto mais esses, que são ramos naturais, serão enxertados na sua própria oliveira? Porque eu não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais sábios em seus próprios conceitos, que a cegueira aconteceu em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu pacto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, eles são amados por causa dos pais. Porque os dons e o chamado de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também em tempos passados não crieis em Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora não creram, para que através da sua misericórdia eles também pudessem alcançar misericórdia. Porque Deus encerrou a todos na incredulidade, para que ele pudesse ter misericórdia sobre todos. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Pois, quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém.